Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje, aqui de quinta-feira, da reconstrução: não despreze aquilo que Deus te deu. Tá certo? Nós vamos começar aqui de uma oração que Sansão fez, irmãos, no final da vida dele, para você não desprezar aquilo que Deus colocou na sua mão. Quantas pessoas já vieram nessa reunião, eu já falei, já foram curadas, já foram libertas, foram abençoadas, e não percebe aquilo que Deus está fazendo, porque Deus tem um caminho, irmão. E se você não prestar atenção, você vai ser como Bartimeu. Bartimeu, ele prestou atenção, entendeu? Ele não via, mas ele via com o ouvido. Você sabia que o seu ouvido você vê também, né? Entendeu? O Sansão aqui, ele estava sem os olhos, mas ele viu e ouviu uma oportunidade de cumprir a vontade de Deus para a vida dele. Amém? Então vamos lá. Juízes capítulo 16, o versículo 28, diz assim, ó. Se você quiser colocar aí na versão NVI, se tiver a PT até melhor, NVI PT. Diz assim, ó: e Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de quem, igreja? De mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, dá-me força mais uma vez, e faze-me com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então, nessa oração aqui, irmãos, o Sansão, ele está suplicando a Deus, preste atenção nisso, ele está pedindo a Deus aquilo que sempre esteve com ele. O que ele está pedindo a Deus? Ele estava pedindo força, mas a força de Deus sempre estava com ele, igreja. Simplesmente ele desprezou. E o que tem de pessoas desprezando a obra de Deus, irmãos? Desprezando os dons, desprezando os talentos. Porque o milagre que Deus vai fazer na tua vida não está no exterior, está no interior de você. Tem muitas pessoas buscando fora aquilo que está dentro dele. Entendeu ou não? Então o Sansão, ele está suplicando. Olha a oração dele, no final da vida dele, ó. E Sansão orou ao Senhor, ele orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico. Súplica é um pedido com insistência. Então ele está insistindo a Deus, na oração dele, no final da vida dele, pedindo a Deus aquilo que já era dele. Entenderam ou não? Hein? Ele estava suplicando para que Deus desse para ele aquilo que já era dele. E ele vai buscar a Deus, pedindo a Deus que o Senhor lembrasse dele, pela força que ele tinha perdido. E por que Deus respondeu? Porque ele pediu a Deus com um propósito. Preste atenção, ó. Para que eu me vingue dos filisteus. Então não despreze aquilo que Deus colocou dentro de você. Tem muita gente desprezando. Tem muitas pessoas que não estão nem aí com aquilo que Deus colocou na mão delas. E você não pode fazer as coisas de qualquer jeito para Deus, irmãos. Eu já falei aqui, se não viesse ninguém nesse culto, eu estaria orando aqui, irmãos. Eu estaria orando aqui. Ah, pastor, por que você não pede para sair? Não, não vou pedir até a pastora, até ela chegar na hora, já acabou. Aí sim. Mas independente do que for, a Bíblia diz que você tem que estar plantado ali, ó. Para você vencer, você tem que despertar o que está dentro de você.
Você não nasceu, eu tenho falado muito isso aqui, amanhã eu vou dar essa mensagem de novo, talvez eu dê domingo também, porque tem muitas pessoas que estão desprezando o que já existe em você. Uma época eu falei aqui com o Timóteo, ele andava doente, a Bíblia diz que ele estava cheio de enfermidades. O Paulo manda ele tomar um pouco de vinho, não beber muito, beba um pouco de água, um pouco de vinho também, porque ele tinha frequentes enfermidades. Mas havia nele um dom que ia curar ele se ele buscasse. E o apóstolo Paulo vai escrever para ele falando assim, não despreze o dom de Deus que é em ti. Irmãos, quando você nasceu, quando você veio para esse mundo, você não veio aqui simplesmente para ficar nessa igreja sentado. Entendeu? O Sansão, irmãos, ele nasceu com um propósito, você também nasceu com um propósito. Você não veio aqui para comer arroz, feijão, comer arroz, feijão, trabalhar, ter uma boa casa, um bom carro, e depois envelhecer e morrer. Não, a vida não é isso, irmãos. O Sansão, ele desprezou aquilo que ele nasceu para fazer. Você tem que descobrir na tua vida, irmãos, aquilo que você nasceu para fazer. O segredo do sucesso com Deus, para você ter a oração respondida, é você não desprezar quem você é em Cristo, o que Jesus Cristo fez por você. Como eu estava ensinando ontem no culto foi ontem, não foi terça-feira, no curso de evangelismo, eu estava falando assim para as pessoas, que um dos requisitos para você evangelizar com poder é você conhecer o que você está falando. A Bíblia diz assim, como crerão naquele de quem nada ouviram? Como a pessoa vai crer naquele que não ouviram nada dele? Só falar de Jesus, o povo não acredita não, irmão. Mas se você falar o que Cristo fez por eles, e até por você, talvez sua vida não muda, porque você está na igreja e até hoje você não descobriu quem você é. Você não nasceu à toa, irmãos. Tudo que você precisa para você ser abençoado, você que está me assistindo aí, Deus já deu para você, irmão. Ele não vai dar, não, ele já deu. Em Efésios capítulo 1, coloca para mim aí, Deus, capítulo 1, versículo 3, é muito forte isso aqui, mano. A gente tem que parar e pensar e ensinar o povo na rua aí. O povo está aí fora na mão do diabo, porque, me perdoa, os crentes não vai lá ensinar, entrega um folheto, não entregar folheto não, mano. Eu estou ali naquele evangelismo ali, eu estou ali parado, eu estou ali pensando, Deus, eu preciso arrumar um jeito aqui de ganhar esse povo e trazer esse povo para cá. Entendeu? Por isso que eu não desisti até hoje, nem vou desistir. Porque o que você precisa, olha só, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e o que, igreja? Vamos ler. E o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não vai abençoar, ele abençoou. Mas por que essa bênção não vem para a minha vida e nem para a tua vida? Ele não vai nos abençoar, porque as bênçãos não são físicas, são bênçãos espirituais. É no mundo espiritual, não no mundo físico. Entenderam ou não? Hein? Então ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Presta atenção no versículo 4, vamos ler ali, o que está escrito ali? Porque Deus nos escolheu, olha só, antes do que? Não, termina o texto, antes do que, igreja? Então presta atenção, vamos estudar essa palavra aí, antes da criação do mundo, antes de Deus criar o mundo, criar o céu, criar a terra, criar esse imenso universo, o homem foi criado em qual dia? Qual dia o homem foi criado? No sexto dia. Então Deus cria a terra, cria as estrelas, cria tudo, o mar, ele vai criando isso e cria tudo, e Deus viu que é bom. Mas o homem ele criou no sexto dia, porque ele cria o homem para o homem dominar, não ser dominado. Entendeu ou não?
Então, antes de Deus criar o mundo, Deus já sabia que o Adão ia pecar. Ele já sabia que se o Adão pecasse, ele teria que morrer. Ele teria que nos comprar de novo. E teria uma obra para fazer de restauração. Então você não foi escolhido aqui na terra, você nasceu no céu. Para um tempo certo, para um destino, para um propósito. E é por isso que a igreja hoje está perdida, porque a igreja não descobriu o propósito dela aqui. Nós temos que ensinar os crentes, irmãos, a dar fruto para o reino de Deus. Aos crentes não vinham só para a igreja ficar na casa deles, trabalhar e orar para ganhar dinheiro. Não, dinheiro é um propósito de Deus. Filhos são um propósito de Deus. Você não está aqui, irmão, só para comer arroz, feijão, vir buscar Deus porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso de um casamento. Não, tudo isso vai ser dado para você se você entrar no propósito de Deus. Por isso que está escrito ali, porque nos escolheu nele antes da fundação do mundo, tem aqui, para sermos santos, sem culpa diante dele, em amor. Olha o versículo 5, presta atenção, e nos presta atenção, é pré-destino. Sabe o que significa isso? Como é que é teu nome, meu filho? Nonata. Como é que é? Nonata. Nonata. É um pré-destino, Lucas. Você sabe o que é um pré-destino? É um destino que foi feito antes, é pré-determinado. Entendeu? Antes de você nascer, Deus já tinha um destino para você e para mim. Até o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus morreu aqui na terra ou morreu no céu? Eu já ensinei aqui. Ele morreu na terra ou morreu no céu? A morte foi decretada no céu, a execução na terra. Por isso que quando o Adão peca, ele fala assim, Deus fala para a serpente, eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente é a semente da mulher. Entendeu? Não? Deus já estava mostrando que haveria duas naturezas nesse mundo, a natureza da serpente e a natureza da mulher. Não conseguiu entender ou não? Se você pegar João 12, Jesus vai falar assim, Pai, livra-me desta hora, mas foi para essa hora que eu vim, que eu nasci. Ele nasceu como rei, mas você nasceu com propósito. Eu entendi isso, sabe quando? Quando eu era padeiro lá no Rio de Janeiro, estava pensando em montar uma padaria. Eu comecei a orar para Deus mostrar a vontade dele para mim. E na hora que eu coloquei a mão na cabeça, a mulher foi curada, eu mudei a visão. Eu mudei a visão. Eu entendi por que ser um obreiro. Não é ser um obreiro só para mim vir na igreja, passar um envelope. Não, isso não é. Não é eu simplesmente ser um pastor. Tem almas lá fora morrendo. Tem vidas lá fora precisando de você. Descubra isso. Vai orar para Deus te mostrar. Porque o Sansão, olha como é que o Sansão nasceu. Quer ver? Vamos lá para Juízes capítulo 13. Você vai ter a sua oração respondida hoje, irmão. Você vai orar, você não vai ficar orando agora por orar, irmão. Você não vai ficar dando tiro para tudo quanto é lado, não, meu irmão. Querendo acertar o alvo. Não. O alvo Deus já mostrou como flecha na mão do valente. Pega a tua vida, coloca como uma flecha e deixa Jesus mostrar para você. Deus, você vai acertar ali, é ali que eu quero que você acerte. Entra na visão de Deus, irmãos. Vamos lá. Juízes capítulo 13. Deixa eu pegar para você aqui, para você entender por que Sansão orou e Deus lembrou dele. Vamos lá. Juízes capítulo 13. Diz assim, versículo 2: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era o que, igreja? Da clã, né? Do clã da tribo de Dan, não tinha filhos, porque a sua mulher era
estéril. Preste atenção nisso aqui, ó. Vamos lá. 3. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Vamos lá. Contudo, tenha cuidado. Ó, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nada, o quê? Impuro. Deus está falando ali com a mãe do Sansão. O exterior, olha para o pastor aqui, contamina seu interior, hein? Então cuidado com o que você vê, cuidado com o que você deixa entrar, que contamina o que está dentro de você, inutiliza o poder de Deus na tua vida. Por isso que o diabo quer que você peque. A Bíblia fala em Eclesiastes 10, chamado de mosca morta, inutiliza o unguento do perfumista. Então o anjo vai falar para a mulher para a mãe do Sansão: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você vai ficar grávida, você dará à luz a um filho em cuja cabeça não se passará o quê? Navalha. Preste atenção, porque o menino será o quê? Vamos, meu filho, fala. Será o quê? Nazireu. Espera um pouquinho. Consagrado a Deus desde o seu nascimento. E qual era o propósito da vida dele? Ele nasceu para quê? Para qual propósito? Hein, igreja? Lê o texto. Não tem problema, lê na televisão, lê. Leia, pessoal. Consagrado a Deus desde o nascimento, e ele ia fazer o quê? Ele ia dar início à libertação do povo de Deus dos filisteus. Porque após o Sansão vai nascer outro juiz. Quando o Sansão morre, nasce outro juiz. Como é que é o nome dele? Samuel. E o Samuel, no período de Samuel, vai começar o período da monarquia. Entendeu? A Ana olha, observa. A Bíblia diz que no tempo de Samuel, a manifestação da palavra era pouca, não tinha muita revelação, porque o povo vivia no pecado. Mas a Ana viu, olhou, viu que o sacerdote estava caído, os filhos dos sacerdotes pecando. Está entendendo? E ela vai pedir a Deus. Ela vai pedir a Deus um filho, para consagrar o filho a Deus. E fazer uma pergunta para você: você está disposto a entregar na mão de Deus aquilo que Deus te dá? Você está disposto a entregar? Sim. Cuidado por causa do preço. Porque acho que o mais duro para a Ana foi entregar o filho depois de desmamar. Entendeu? Mas ela pediu, porque ela viu. Ela foi fazer o mesmo voto nazireado. Eu vou cuidar dele. Porque quando você começa a descobrir o que você tem, guarda uma coisa: a sua oração só vai ser respondida a partir do momento que você tiver uma responsabilidade com aquilo que Deus colocar na tua mão. Você não pode viver aleatoriamente. Ontem eu falei na igreja, não vou falar amanhã, eu falei domingo. Tem gente que só está namorando Jesus, irmãos. E quando você está namorando, o que acontece? Você desfruta daquilo que o noivo tem. Entendeu? Estão namorando, eles vão para um restaurante, saem para passear, né? Desfruta do carro do noivo, da noiva, dependendo de quem tem mais dinheiro. Não é verdade? Sim. Não é ou não é? Mas aí o noivo, a noiva chega e fala assim: você me ama mesmo? Amo. Vamos casar? Ele, opa! Porque não quer um compromisso. Então será que o noivo
que é cheio de dinheiro, vai dar a casa dele para você? Vai levar você para casa? Vai te entregar tudo? Não. Porque você não está entendendo o negócio. Entendeu agora, preparando a noiva do Senhor? Nós temos que preparar a noiva para um casamento perfeito. Mas você quer casar com Jesus mesmo ou não? Ou só quer namorar Ele? Só quer desfrutar dele, mas Ele não vai te dar tudo. O Sansão, mano, ele sabia da vontade de Deus para a vida dele. Ele sabia que ele era nazireu, mas ele brincou muito com o pecado. A lei do nazireado, o nazireu, ele significa consagrado ou separado. No Antigo Testamento, o nazireu era uma pessoa que se dedicava à vida consagrada a Deus, com algumas restrições. Preste atenção que eu vou falar para você aqui. Não podia cortar o cabelo, não consumir vinho, produto derivado de uva, e evitar contato com o corpo morto. Se você pegar Juízes capítulo 15, ele tinha consciência disso, só que ele brincava, ele desprezava a força de Deus nele, irmão. Levando a obra de Deus, aquilo que Deus chamou ele, como uma brincadeira. Não tendo aquela responsabilidade com aquilo que Deus colocou na sua mão. E aquilo que você despreza, preste atenção, amanhã vai ser o que você vai ter que suplicar como ele foi fazer. Porque o dom que existe em você, quando você começa a descobrir, porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um documento. Ela é um testamento. A Bíblia não é um livro. Você sai para evangelizar, o povo não vem, sabe por quê? Porque é espiritual o negócio. Até você ficar tímido. Até você ficar tímido para evangelizar. Porque é espiritual o negócio. A palavra de Deus, onde ela é pregada com quem tem entendimento e crença. Se você entender o seu propósito, na hora que você abrir a boca, você vai ter uma resposta. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu decreto, segundo o seu decreto, segundo a sua vontade. Em 1 João, se não me engano, é 5,14, diz assim, e essa é a confiança que eu tenho nele, que quando eu peço alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele me ouve. Olha lá, e essa é a confiança que temos. Troca a tradução agora para mim, coloca na Revista e Corrigida. E essa é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você sabe por que Deus ouviu a oração de Jonas lá na barriga do peixe? Porque Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele queria ir para Tarsis. Então lá na barriga do peixe ele vai fazer uma oração, vai falar assim, os que observam vaidades vãs, deixe a sua própria habitação, mas eu vou te oferecer um sacrifício com voz de agradecimento. O que eu votei, o que eu falei, o que eu ouvi, o que eu entendi, eu vou fazer. Do Senhor vem a salvação. Deus que foi lá, falou o peixe e resolveu o problema dele. Quer que Deus resolva o seu problema? Quer que Deus resolva o seu problema? Entra na vontade de Deus. O Sansão sabia que ele era nazireu desde o ventre da mãe. Ele nasceu para fazer aquilo. Mas o que ele faz aqui no livro de Juízes? Olha só, capítulo 16, é uma das restrições. Ele não podia tocar no corpo morto. Cuidado com vitória. Você pode estar tendo vitória, mas usando uma ferramenta errada. Tem muita gente aí fora, não, pastor, eu estou vencendo, não, eu estou, minha vida financeira está uma bênção. Mas você não é fiel. Tem muita gente que não é fiel no dízimo, não é fiel na oferta. E está tendo vitória. Está tendo vitória. As coisas estão indo para frente, as coisas estão dando certo.
Aparentemente o Moisés tocou lá na rocha e saiu água, mas ele não entrou na terra, meu irmão. Então você precisa entender o que Deus chamou você para fazer. Juízes 15, o versículo, quer ver? O versículo 14. E vindo ele ali, os filisteus saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços tornaram como fios de linhos, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das mãos. Preste atenção no 15 agora, ó. Preste atenção, leia comigo, diga comigo, e achou. Vamos pensar aqui, só essa palavra. Se ele achou, é sinal que ele estava fazendo o quê? Procurando. Então, o Santão viu os filisteus vindo, o Espírito Santo se apossa dele, e ele, cheio do Espírito Santo, começa a procurar o quê? Uma arma, um pau, uma pedra. Aí a primeira coisa que ele viu foi o quê? Uma queixada do quê? De um jumento fresco. Mas ele podia tocar? Mas ele tocou. E pegou o jumento fresco, ó, e feriu quantos homens? Não teve vitória? Teve ou não teve? Mas a arma certa? Mas por que ele teve vitória? Deus estava com ele. Deus está com você também, não está? Está ou não está? Mas não pega uma queixada de um jumento fresco, não. Você não pode tocar, meu filho. Eu acho que na hora que o Sansão tocou, que ele teve vitória, a consciência deve ter falado: eu devia ter pegado um pedaço de pau. Eu devia ter pegado uma pedra. Moisés, na hora que ele tocou na rocha, mano, o Davi, na hora que cortou a mão de Saul, teve vitória, está tendo vitória. Ele foi brincando, foi desprezando. O Espírito Santo estava com ele. Até o dia que o Espírito Santo saiu. Até o dia que ele vai revelar o segredo, mano. E aqui, isso aqui é forte demais, mano. Até o dia que ele revela o segredo. Aí que está o problema. Você desprezar o que você tem. O Esaú que buscou com lágrima não encontrou. Não despreza, irmão, o que Cristo fez por você. Não despreza, não fala, não despreza, que eu estava conversando com vocês quando a gente estava evangelizando. Não para, irmão. Não vão parar, não vão parar. Ah, mas não está vindo ninguém na igreja, mas não vão parar. Mas é fácil pregar para quando está cheio aqui. Isso é como é fácil, tem todo mundo quer vir. É fácil. Eu não vou desanimar, não. Não vou, não. Não despreza aquilo que Deus te dá, fica plantado. Aparentemente você não está vendo nada. Mas talvez Deus está testando o seu coração, não? Para saber se você vai ser fiel. Se você vai permanecer crendo. Não usa a arma errada para ter vitória, não. Se está errado, peça perdão a Deus. Eu me perdoo, eu errei. Ele não podia tocar no corpo morto. Ele pega uma queixada de um jumento. Eu já vi um monte de pastor pregar vitória, mas não está errado, irmão. Ele não podia tocar. Ele sabia, havia umas restrições para ele, como para nós. Aí isso inutiliza, irmãos. A Bíblia chama isso de mosca morta. Eu vou dar mais 2 versículos para me encerrar. Quer ver? Juízes. Deixa eu pegar para você. Acho que é o capítulo 16, quer ver? Ó. Deixa eu pegar para você aqui, ó. O versículo 16. Juízes 16. Ó. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando a sua alma, angustiou-se até a morte. Versículo 17, ele vai quebrar a aliança agora, ó.
e descobriu todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça. Porque sou o quê? Ele sabia quem ele era. Sou nazireu de Deus desde o ventre. Se viesse a ser rapado, preste atenção nisso aqui, ó. Se viesse a ser rapado, o que ia acontecer com ele? Iria-se de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria o quê? E seria como todos os mais homens. Aí um obreiro chegou e falou para mim: pastor, eu não quero ser mais obreiro não, eu quero ser um bom membro. Eu falei: é verdade, o Espírito Santo vai sair de você e vai dar para o outro. O Espírito Santo vai tirar o teu dom e vai dar para o outro, porque aquele que tem o dom em terra, ele tira e dá para quem tem 10, quem está frutificando. Você vai ser igualzinho um homem normal. Irmão, na igreja aqui não tem homem normal não, só tem homem cheio do Espírito Santo e mulher cheia do Espírito Santo, irmão. Aí o pastor: eu quero ser um crente normal. É melhor ser um bom membro do que ser um péssimo obreiro. Você já é um péssimo obreiro, vai ser um péssimo membro, também vai ser um péssimo pastor, porque está desprezando o teu chamado, irmão. Dona Santa, eu vou entregar, pastor, eu vou embora. Vai mesmo, vai tirar de você, meu. Vai tirar da Edileuza, vai dar para o outro, meu filho. Vai tirar de mim, vai dar para outro. Você vai deixar? Não, eu quero ser um bom pastor. Não, eu não quero ser pastor, mas não, eu quero ser um bom membro mesmo. Não é melhor ser um bom membro? E o dom que Deus te deu, que você está enterrando? E o seu chamado? Hein, mano? Você vai ser como qualquer outra menina, outra mulher aí, né, mano? Não, eu quero ser qualquer outro homem mesmo, normal, não vai ter compromisso, não quero saber desse negócio não, mano? Então você vai ser igual o outro homem. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai sair de você, e na hora que ele sai de você, você perde a força de Deus na tua vida. Aí no final da sua vida, se der tempo, você vai fazer a oração que o Sansão fez: suplicar para ter aquilo que ele qual andava com ele todo dia, mano. O que tem de gente desprezando, irmão. Irmãos, eu não nasci para cantar, não adianta para cantar. Vai, canta. Agora, para ensinar, eu ensino muito bem. Isso eu sei que eu faço. Entendeu? Descubra aquilo que você é bom. Mas busca Deus. Você não nasceu para ser qualquer mãe, não. Quando você nasceu, foi escrito no Salmo 139: todas as coisas nunca foi escrito, a qual dia a dia vai ser cumprido na tua vida. Não despreze o que Deus está fazendo hoje, o que Deus vai fazer aqui. Hoje eu conversei com o pastor a respeito dessa obra aqui de quinta. Falei para ele: vou orar ainda, para me conversar com a pastora. Vou buscar Deus, porque há um sacrifício para se fazer, uma obra para se fazer. Não é você entregar um folheto ali, não, irmão. Não é isso. Entendeu? Na hora que o Sansão fez a oração, volta lá para onde a gente começou, para a gente terminar. Volta lá. Onde nós começamos? Juízes, capítulo 16, versículo 28, para me orar com vocês. Convida uma pessoa para vir para essa reunião. Convida você veio da onde? Veio São José dos Campos, né? Foi. Então convida uma pessoa, me ajuda a ganhar alma aqui. Amém. Vamos fazer. Entendeu, dona Santa? Cada um de nós para Vamos ajudar, vamos ganhar alma. Eu convido, pastor. Não, oi? Eu convido. Não, mas não vamos convidar, não, vamos arrastar. Força a entrar. Pega pelo pescoço. Se isso puder, vai agora. Vamos. Mas não é isso que Jesus mandou fazer, né? É verdade. Né, ô Lucão? Eu estou orando por você, Lucão. Né?
Está gravando aí, é para você que está aí. Força entrar, meu filho. Para minha casa se encha. Porque você foi chamado para isso. Irmão, Jesus só vai voltar quando o mundo for evangelizado. Se o mundo não for evangelizado, ele não volta. Vai retardando, o povo vai morrendo. O trabalho da igreja é esse. Temos que preparar a noiva do Senhor. Entendeu o propósito? Temos que preparar a noiva. Levantar discípulo. E ensinar eles a fazer a obra. Ensinar eles a se consagrar, para eles expulsar o demônio, para eles curar os enfermos. Há um talento em você. Tem uma irmã lá em Brasília, talvez vai assistir isso aqui. Irmãos, ela vinha para a igreja e manifestava direto. Mas botava a mão, pá, botava a mão, pá. Ela perseverou. Aí um dia, tal, na casa dela, ela sentiu de Deus de trabalhar com criança. Olhou para a casa dela assim, botou uma plaquinha ali e tal, e começou, fez um folhetim, desse que a gente evangeliza. Ela, cuido de criança, arrumou 20 crianças, mano. Começou a pagar a conta dela, se libertou. Daqui a pouco arrumou um casamento. A mulher está viajando no Brasil hoje, irmão. Porque despertou o que estava nela. A Bíblia diz assim: ó, o que tem será dado e terá em abundância. Mas o que você não tem, até o que você tem para não usar, você vai perder. Porque Deus vai tirar de você e vai dar para quem está trabalhando. Você tem talento, você sabe fazer a coisa, e não faz. É chamado pecado de omissão. Aí vai fazer, na hora que tiver no buraco, me perdoe, o Sansão lá, os dois, olha, vazaram, porque o Sansão era forte. Ele não tinha mais a força de Deus, mas ele era forte. Estava lá empurrando o moinho, aí o cabelo dele cresce, vai crescendo, guiado pelo ouvido, quem ouvia. Entendeu? Porque você não enxerga com o olho físico, você enxerga com os ouvidos. A palavra de Deus se cumpre no teu ouvido. A fé vem pelo ouvir. E quando você ouve, você imagina. E quando você imagina, você age. E quando você age, você tem resultado. Por isso, quando você ouve o problema fica em você. Você não tem que ouvir. Aí a pessoa começa a imaginar a morte, começa a imaginar problema, começa a imaginar isso, e ela fica toda angustiada. Então para de olhar e de pensar naquilo que você está vendo, e começa a ver o que você está crendo. Entendeu ou não? Entendeu ou não? E o Sansão, guiado pelo que ele estava ouvindo, guiado pelos ouvidos, ele vai fazer uma oração. Ó. E nós terminamos, ó. E orou o Senhor, o que nós iniciamos. Ó soberano Senhor, lembra-se de mim, eu te suplico, dá-me força. Agora, por que Deus deu força para ele? Mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Porque ele não nasceu para isso, meu irmão? Nasceu ou não nasceu? Então, o que você pedir para você ganhar uma alma para Jesus, Deus vai para você. Romanos 15, 18. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios. Irmãos, para você ganhar uma alma para Jesus, você levou uma pessoa a Cristo. Tem uma responsabilidade com aquilo que Deus colocou na tua mão. Deus me abençoou, missionário com 20 anos. Deus, se o Senhor me der a condição, eu vou falar do Senhor na televisão. Irmãos, a porta abriu para ele, vai abrir para você. O que você sabe fazer? Começa a fazer hoje. Começa a servir a Deus com o que você tem. Consagre seus talentos, consagre seus dons. Escreva naquela pedrinha que eu dei para vocês, o que você quer. Sobre esta palavra, sobre essa rocha, aquela revelação que Deus vai falar no teu coração. Não vem para a igreja por vir, não. Amanhã tem reunião aqui com a pastora. Deus, usa a pastora Thaís no domingo. Deus, fala comigo. Quando você for ouvir uma mensagem no YouTube ou missionário, pega Deus, fica ligado. Fica ligado com aquilo que Deus vai fazer. Que Deus vai te orientar. Vocês entenderam? Amém? Sai daqui pensando nisso.
Há uma obra grande para Deus fazer na tua vida, irmão. Você não nasceu para ficar aí lascado na vida, não. Você nasceu para ter uma vida abundante. Vence o medo, vence a dúvida. Pede a Deus para abrir teus olhos. Deus te criou em Cristo. Você é filho adotivo. Tem uma bênção na tua vida, irmão. Há uma obra grande para fazer através de você. Fica de pé, vamos fazer uma oração aqui. Por causa do nosso tempo. Amém, pessoal? Levanta a mão para o céu. Deixa eu terminar aqui. Olha, você que está assistindo esse vídeo, que Deus abençoe você. Desperta esse doce talento que está na tua vida, porque eu acredito que Deus que iniciou a obra na tua vida vai te aperfeiçoar e vai te ajudar. É a minha oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.